Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Eclésia SOS. Aqui compartilhamos mensagens que abençoam sua vida e que edificam o seu coração. Convido já para você se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. E se as mensagens que aqui temos compartilhado têm abençoado a sua vida, dê um like e faça parte desse movimento que Deus está trazendo através desse canal. Sou responsável pelo que penso dos outros ou sou livre para pensar o que eu quiser, sem nenhum tipo de consequência? Essa mensagem eu quero compartilhar contigo. Fique comigo e vamos receber de Deus através dessa mensagem. Sou responsável pelo que penso dos outros ou sou livre para pensar qualquer coisa a respeito de alguém? Nós vivemos numa sociedade, nesses dias, tão polarizada e que se sente no direito de cada um pensar o que quer a respeito dos outros e falar o que quer, como se nenhuma consequência poderia sofrer em função da sua liberdade de falar e de pensar o que quiser a respeito dos outros. Mas será que é assim mesmo? Será que perante Deus, perante a Bíblia, perante a vida, a realidade da nossa existência, nós podemos simplesmente emitir opiniões, pensar, julgar as pessoas sem nenhuma responsabilidade ou sem medo de sofrer nenhuma consequência? Posso pensar qualquer coisa sobre os outros, mas isso só expõe mais a natureza do meu coração. Quanto mais você pensa a respeito de alguém, mais expõe qual é a natureza do seu coração. Se é uma natureza boa ou se é uma natureza má. Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz: acaso pode sair água doce e água amarga ou salgada da mesma fonte? É uma pergunta. Pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, a natureza de uma fonte, ou seja, a natureza do coração de uma pessoa, ou da sua mente, ou da sua maneira de pensar, é que define que tipo de pensamentos essa pessoa vai ter a respeito de alguém. Então, não importa hoje se vivemos numa sociedade que todo mundo quer se sentir livre para pensar e para dizer o que pensa, mas isso só revela o coração das pessoas. Não podemos pôr na conta da sociedade do mundo. Nós vivemos neste mundo, mas não somos um produto deste mundo se nós já abraçamos a nossa fé em Cristo. E se Cristo é o nosso Senhor, o nosso coração é dele. Então nós não podemos pensar que somos livres para agirmos da maneira que o mundo, a sociedade age. E Jesus começa falando em Mateus capítulo 7, versículos do 1 ao 5, ele diz sobre a questão de não julgarmos para não sermos julgados. Então ele diz: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então ele está dizendo, ele ainda diz: porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então nós só podemos julgar alguém mediante a visão de Deus, como Deus vê, como Deus olha para esta pessoa. E não podemos julgar por nós mesmos, para não recebermos alguma sentença de julgamento. Então a palavra crino aqui, julgar, crino, é uma palavra primitiva que fala de separar, aprovar, emitir uma opinião, fazer um decreto sobre a vida de alguém.
pronunciar uma opinião relativa a certo ou errado sobre alguém, sujeitar essa pessoa à censura, presidir com o poder de emitir decisões judiciais, né, sobre alguém. Então está se referindo sobre não nos colocarmos na condição de juiz, porque somente Deus é juiz, somente Ele pode julgar. Nós fomos criados por Deus debaixo de uma necessidade, de uma condição de misericórdia, para expressarmos misericórdia às pessoas. Mas no dia a dia muitas coisas vão nos tentar emitir julgamento a respeito dos outros. Então não julgar, ou seja, não se colocar numa condição superior de autoridade sobre a vida das pessoas e emitirmos decretos sobre elas que certamente afetarão a vida delas e também a maneira que Deus planejou para nós nos relacionar com essas pessoas. Pode afetar quando eu emito o julgamento, mesmo que seja nos meus pensamentos, mas eu vou tratar essa pessoa, vou agir em função dessa pessoa, vou falar dela para outros a partir desta maneira que eu a vejo e a maneira que eu penso e o que eu penso sobre ela, os valores que me levam a ter uma visão, a ter uma imagem desta pessoa. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o Espírito de Deus e a sua palavra, a palavra de Deus, estão trabalhando dentro de nós e dentro das pessoas para restaurar esta imagem. Então, quando nós emitimos compaixão, misericórdia sobre as pessoas, nós estamos contribuindo nessa obra que Deus está fazendo na vida das pessoas. Quando nós emitimos julgamento, nós estamos contribuindo com o inimigo, o acusador dos nossos irmãos. Estamos trabalhando em favor daquilo que o diabo está fazendo. Então, para não sermos julgados, então não julgais para não sermos julgados. Quando assumimos a posição de julgar, as consequências também virão sobre nós desse julgamento. Então, não julgar é uma medida protetiva de Jesus, que quer proteger-nos. Então, para nós não entrar nessa jurisdição de juízes, de julgar a vida das pessoas, ou emitir um julgamento a uma atitude delas, mas nós sermos protegidos para não sofrermos decretos contra as nossas vidas por nós termos assumido uma condição que somente Deus pode ter. Então, devemos expressar misericórdia. Misericórdia sempre manifestará o caráter de Jesus sobre a vida das pessoas. Mateus 5, 7 a 10 diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se nós formos misericordiosos na maneira de olhar para as pessoas e nos relacionar com elas, a maneira de vê-las, nós também estaremos recebendo misericórdia sobre as nossas vidas. Misericórdia é se compadecer dos outros ou da condição em que eles se encontram. Misericórdia é ter compaixão. Compaixão é ser gracioso, é mostrar favor, é ser misericordioso, é ajudar alguém aflito ou que busca auxílio, que está necessitado, né? Então é levar a ajuda a um miserável, alguém que precisa de ajuda. É se mover intimamente, é se mover com profundo sentimento de se importar com os outros ou com a condição em que eles estão. Mateus 14,14 diz: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Então, o fluxo do poder de Deus na vida de Jesus era liberado através da compaixão. Se não temos compaixão, o que de melhor nós temos em nós não poderemos oferecer aos outros, porque o nosso coração vai se fechar, vai ser bloqueado. Mas quando nós temos compaixão, o melhor de Deus virá sobre nós e através de nós para tocar a vida de outras pessoas e para nos abençoar também. Mateus 9, 35 e 36 de Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Salmo 103, 13 e 14 ainda diz: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó.
E Isaías 49:15 também fala: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Isso diz o Senhor. Então, o que está jorrando do nosso coração, da nossa mente, nos nossos relacionamentos e na maneira de nós pensarmos a respeito dos outros? Aquilo que pensamos a respeito dos outros está levando nós a emitirmos da fonte do nosso coração e da nossa mente, emitirmos um fluir de águas, um fluir de poder, um fluir de graça, de amor, ou um fluir de condenação, de culpa, de cobrança. As nossas palavras podem ter redenção ou peso da condenação e da culpa sobre a vida das outras pessoas. Então, Provérbios 4:23 diz: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Outra versão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então existe em nosso coração um reservatório que abastece a nossa vida, mas também, através do fluir desse reservatório, as pessoas são tocadas, as pessoas são curadas, são ministradas, são amadas, protegidas, abençoadas, ou elas são condenadas, ou elas são feridas, ou elas são destruídas. Então nós temos o poder de ser esse canal de Deus. Que canal de Deus nós estamos sendo? Então que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.